Esboço histórico da Babilônia. Nas páginas da história não há cidade mais glamourosa do que a Babilônia. O próprio nome da cidade evoca visões de riqueza e esplendor. Seus tesouros em ouro e joias eram fabulosos. Geralmente é mencionada como uma cidade rica, localizada em um agradável ambiente de exuberância tropical, rodeada por abundantes recursos naturais como florestas e minas. Mas não era assim. A cidade era localizada ao lado do rio Eufrates, em um vale plano e árido. Não havia florestas, não tinha minas e nada além de pedras para a construção. Nem mesmo se situava em uma rota normal de comércio. A quantidade de chuvas era insuficiente para o crescimento de sementes. A Babilônia foi um excepcional exemplo da habilidade do homem de atingir grandes objetivos, usando quaisquer meios que estivessem à disposição. Todos os recursos que davam suporte a essa grande cidade foram desenvolvidos pelo homem. Todas as suas riquezas foram construídas pelo homem. A Babilônia possuía somente duas riquezas naturais, um solo fértil e a água do rio. Como uma das maiores conquistas da engenharia daqueles tempos, os engenheiros da Babilônia desviaram as águas do rio por meio de represas e imensos canais de irrigação. Estes canais cruzavam todo o vale árido, despejando a água que trouxe vida a toda esta região. Na história, este feito figura entre as primeiras grandes obras de engenharia conhecidas. Como resultado deste sistema de irrigação, as colheitas foram tão abundantes que duvidamos que o mundo havia visto até então. Felizmente, durante sua longa existência, a Babilônia foi governada por sucessivas linhagens de reis para os quais a conquista e a pilhagem eram apenas incidentes. Apesar de ter se envolvido em muitas guerras, a maior parte delas foram locais ou defensivas contra ambiciosos conquistadores de outros países que cobiçavam os fabulosos tesouros da Babilônia. Os preceitos excepcionais praticados pela Babilônia ficaram na história por causa de sua sabedoria, empreendimento e justiça. A Babilônia não produziu monarcas empertigados que procuravam conquistar o mundo conhecido para que todas as nações reverenciassem a sua pessoa. Como cidade, a Babilônia não existe mais. Quando aquelas corajosas forças humanas que construíram e sustentaram a cidade por milhares de anos foram vencidas, a cidade logo se tornou uma ruína deserta. A cidade ficava localizada na Ásia, a cerca de 600 milhas a leste do Canal de Suez, ao norte do Golfo Pérsico. A latitude é de 30 graus acima do Equador, praticamente a mesma de Yuma, no Arizona. Possuía um clima similar ao daquela cidade americana, quente e seco. Hoje em dia, este vale do Eufrates, antes um distrito populoso de fazendas irrigadas, tornou-se novamente um deserto árido, varrido pelo vento. A grama escassa e arbustos do deserto lutam pela existência contra a areia trazida pelo vento. Foram-se os campos férteis, as cidades gigantescas e as grandes caravanas de ricas mercadorias. Bandos de árabes nômades levando uma vida de pobreza, com a criação de pequenos rebanhos, são os únicos habitantes. Isto aconteceu por volta do início da era cristã. O vale é pontilhado por colinas de terra. Durante séculos, os viajantes não deram importância a elas. A atenção dos arqueólogos foi finalmente atraída para elas por causa de pedaços de cerâmica e tijolo arrastados por tempestades de chuva ocasionais. Expedições financiadas por museus europeus e americanos foram enviadas para escavar e ver o que podia ser encontrado. Pás e picaretas logo provaram que, debaixo daquelas colinas havia cidades antigas. Podiam muito bem ser chamados de túmulos das cidades. A Babilônia era uma delas. Sobre ela, aproximadamente durante 20 séculos, os ventos depositaram a poeira do deserto. Construídas originalmente de tijolos, as paredes expostas se desintegraram e caíram por terra. Assim se encontra a rica cidade da Babilônia atualmente. Uma montanha de poeira, abandonada há tanto tempo que nenhuma pessoa viva sabia seu nome, até que foi descoberta pela remoção cuidadosa do refúgio de séculos nas ruas
e de destroços que caíram de seus nobres templos e palácios. Muitos cientistas consideram a civilização da Babilônia e de outras cidades naquele vale como as mais antigas de que se tem um registro efetivo. As datas positivas comprovadas remontam a 8.000 anos atrás. Um fato interessante nesta afirmação é o método usado para determinar estas datas. Foram descobertas entre as ruínas da Babilônia algumas descrições de um eclipse do Sol. Os astrônomos modernos imediatamente computaram a época em que aconteceu tal eclipse, visível na Babilônia, e então estabeleceram uma conhecida relação entre o calendário deles e o nosso. Desta maneira, conseguimos provar que 8.000 anos atrás os sumeritas, que habitavam a Babilônia, viviam em cidades muradas. Pode-se apenas conjecturar durante quantos séculos existiram tais cidades. Seus habitantes não eram meros bárbaros vivendo dentro da proteção dos muros. Eles eram um povo educado e esclarecido. Até onde remonta a história, eles foram os primeiros engenheiros, os primeiros astrônomos, os primeiros matemáticos, os primeiros economistas e o primeiro povo a apresentar uma linguagem escrita. Não se pode deixar de mencionar os sistemas de irrigação, que transformaram o vale árido em um paraíso agronômico. Os restos destes canais ainda podem ser refeitos, apesar de estarem cobertos pelo acúmulo da areia. Alguns deles eram de uma largura tal que, quando cheios de água, uma dúzia de cavalos poderia ser enfileirada, um atrás do outro, entre a margem esquerda e a margem direita. Em tamanho, podem ser comparados com vantagem aos canais mais largos do Colorado e de Utah. Somando-se à irrigação das terras do vale, os engenheiros da Babilônia realizaram outro projeto de magnitude similar. Por meio de um elaborado sistema de drenagem, eles recuperaram uma imensa área de pântano nas bocas dos rios Eufrates e Tigre e passaram a cultivá-las. Heródoto, o viajante e historiador grego, visitou a Babilônia quando a cidade estava no auge e nos deu a única descrição conhecida de um forasteiro. Seus escritos fornecem uma descrição gráfica da cidade e de alguns dos costumes próprios daquele povo. Ele menciona a magnífica fertilidade do solo e as colheitas abundantes de trigo e cevada que eles conseguiam produzir. A glória da Babilônia desapareceu, mas sua sabedoria ficou preservada para nós. Por causa disso, estaremos sempre em dívida com a forma que aquele povo encontrou para registrar os acontecimentos. Naqueles dias distantes, o papel ainda não havia sido inventado. Em lugar dele, os escribas esculpiam laboriosamente seus escritos sobre tábuas de argila úmida. Quando terminadas, estas tábuas eram submetidas ao calor e ficavam semelhantes a uma telha dura. Em tamanho, elas tinham cerca de 6 por 8 polegadas e 1 polegada de espessura. Naqueles dias, as tábuas, como eram comumente chamadas, eram usadas da mesma forma com que usamos as formas modernas de escrita. Sobre elas eram esculpidas longas histórias, poemas raros, história, transcrição de decretos reais, as leis das terras, títulos de propriedade, notas promissórias e até mesmo cartas que eram despachadas por mensageiros para cidades distantes. As tábuas daquela época nos permitiram um olhar aos assuntos pessoais mais íntimos daquele povo. Por exemplo, uma tábua, evidentemente dos registros de um lojista da cidade, relata que, em uma determinada data, um cliente famoso trouxe uma vaca e trocou-a por 7 sacos de trigo, sendo 3 entregues na hora e os outros 4 a serem entregues de acordo com a necessidade do cliente. Outra tábua trazia uma parte da autobiografia de Assurbanipal, um de seus reis. Entre outras coisas, nos adverte: os belos escritos em sumério, que são difíceis de saber de cor, minha alegria era repeti-los. Fui um precursor na arte de fabricar escudos e protetores de peito. Tive que aprender o que todos os trabalhadores de todos os tipos gostariam de ter quando chega seu tempo de maturidade. Ao mesmo tempo, aprendi o que é mais adequado para os poderosos. Enterradas a salvo nas cidades em ruínas, arqueólogos recuperaram bibliotecas inteiras dessas tábuas, centenas de milhares delas. Uma das excepcionais maravilhas da Babilônia eram os muros imensos circundando a cidade. Os antigos os equipararam à grande pirâmide do Egito, como pertencente às 7 maravilhas do mundo.
À rainha Semíramis é atribuído o crédito de ter erguido os primeiros muros, durante a história mais remota da cidade. Escavações mais modernas não têm encontrado qualquer vestígio dos muros originais. Não se sabe também sua altura exata. De acordo com menções de escritores mais antigos, estima-se que eles teriam cerca de 50 a 60 pés de altura, sendo a face externa construída com tijolos queimados e depois protegidos por um fosso profundo de água. Os muros construídos mais tarde e mais famosos tiveram início há cerca de 600 anos antes de Cristo pelo rei Nabopolassar. Ele planejou a reconstrução em escala gigante, mas não viveu para ver o trabalho terminado. Isto ficou a cargo de seu filho, Nebuchadnezzar, cujo nome pode ser encontrado na Bíblia. A altura e comprimento destes últimos muros permanece controversa. Algumas fontes confiáveis reportam que devem ter apresentado aproximadamente 160 pés de altura, o equivalente a uma altura de um moderno edifício de escritórios de 15 andares. O comprimento total é estimado entre 9 e 11 milhas. A parte superior era tão larga que uma carruagem de 6 cavalos poderia ser conduzida sobre ela. Desta enorme estrutura, restam poucos pedaços das fundações e o fosso. Além da devastação produzida pelas condições atmosféricas, os árabes completaram a destruição usurpando os tijolos com o propósito de fazer construções em outros lugares. Contra os muros da Babilônia marcharam, cada um por sua vez, os exércitos vitoriosos de quase todos os conquistadores vitoriosos daquela era de guerras de conquista. Uma hóstia de reis sitiou a Babilônia, sempre em vão. Os exércitos invasores daquela época não poderiam ser considerados levianamente. Os historiadores falam de quantidades tais como 10.000 soldados montados, 25.000 carruagens, 1.200 regimentos de soldados de infantaria com 1.000 homens para o regimento. Frequentemente eram necessários 2 ou 3 anos de preparação para reunir os materiais de guerra e armazenamento de alimentos para dar suporte à expedição planejada. A cidade da Babilônia era organizada de forma muito semelhante a uma cidade moderna. Havia ruas e lojas. Vendedores ambulantes ofereciam seus produtos pelos bairros residenciais. Pastores ministravam em templos magníficos. Dentro da cidade havia um local isolado para os palácios reais. Dizia-se que os muros à volta deles eram mais altos do que aqueles em volta da cidade. Os babilônios eram versados em artes. Estas incluíam escultura, pintura, tecelagem, joalheria e a manufatura de armas de metal e equipamentos para a agricultura. Seus joalheiros criavam obras artísticas de joalheria. Muitas amostras foram recuperadas dos jazigos de cidadãos ricos e agora estão em exibição nos principais museus por todo o mundo. Em uma época muito antiga, enquanto o resto do mundo ainda estava cortando árvores com machados de ponta de pedra, os babilônios estavam usando machados, lanças e flechas com pontas de metal. Os babilônios eram espertos financistas e comerciantes. Tão longe quanto podemos saber, foram eles os inventores originais do dinheiro como meio de troca, de notas promissórias e títulos escritos de propriedade. A Babilônia nunca foi invadida pelos exércitos inimigos até cerca de 540 anos antes do nascimento de Cristo. Mesmo nesta ocasião, os muros não foram invadidos. Cyrus, um dos grandes conquistadores daquele período, pretendia atacar a cidade e esperava tomar seus muros inexpugnáveis. Conselheiros de Nabônidos, o rei da Babilônia, persuadiram-no a marchar em direção a Cyrus e travar a batalha sem esperar que a cidade fosse sitiada. Na batalha que se sucedeu, Cyrus comandou uma derrota surpreendente ao exército da Babilônia, que fugiu da cidade. Cyrus então entrou pelos portões abertos e tomou posse da cidade sem resistência. Depois disso, o poder e prestígio da cidade gradualmente foram diminuindo, até que, no decorrer de poucos 100 anos, a cidade foi sendo abandonada e deserta, deixada para os ventos e tempestades, voltando a ser aquela terra deserta sobre a qual sua grandeza tinha sido originalmente construída. A Babilônia caiu para nunca mais se levantar, mas a ela, nossa civilização tem muito a dever. O passar do tempo reduziu a pó as paredes altivas de seus templos,
mas a sabedoria da Babilônia durará para sempre. Este foi O Homem Mais Rico da Babilônia, escrito por George Clason, narrado por Leobaldo Prado. Obrigado por ouvir este audiolivro.